todos. Eu estou muito agradecido da presença de cada um de vocês aqui, no sentido de que a gente, apesar de estar numa pandemia, a gente quer ouvir, ter empatia, entender a dificuldade de cada um. Claro que todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer trabalhar, para trabalhar tem que ter saúde, todo mundo quer fazer o seu dinheiro, para fazer o seu dinheiro precisa trabalhar, precisa ter saúde. São coisas interligadas na vida da gente. Alguns na vida conseguem fazer algumas coisas com mais facilidade, outros com maior dificuldade. Alguns preferem ter posto de gasolina, mas são advogados, né? Vamos pôr assim, né? Outros são agricultores, outros são médicos. Tem tudo isso, né? Gente, engenheiros, o seu Cecílio, que eu conheço desde, sei lá, desde que eu tinha 0 anos de idade, entendeu? Então, assim, não existe nada a nível pessoal. Não existe que, nem do prefeito anterior ou dos prefeitos anteriores em outros municípios, que fez alguma coisa aproveitando para prejudicar alguém. Como disse bem o Berimbau, são erros e acertos. E a gente vendo e vivendo os erros da gestão passada em relação à gestão do Covid, nós também tentamos fazer coisas diferentes com o intuito de que as coisas melhorassem. A princípio, a única coisa que realmente melhorou para todo mundo, que realmente deu certo, que realmente deu um horizonte para a gente, que criou aquela esperança na gente de fazer alguma coisa valer a pena, foi a vacina. Com a vacina a gente viu que reduziu drasticamente as pessoas, como foram vacinados os mais idosos primeiro, reduziu drasticamente os casos entre os mais idosos. E eu particularmente, pessoalmente, individualmente, eu sou contra fechamento de comércio. Talvez vocês possam até achar que isso está sendo uma hipocrisia da minha parte, mas não é. Eu sou contra, eu não concordo com isso. Toda a vida eu trabalhei, desde que eu me conheço por gente, falo isso, talvez tem gente que já está até enjoado, tanto que eu falo isso, mas trabalhei no bar do meu pai, trabalhei nos comércios de Borrasópolis, trabalhei nos escritórios, nos bancos, trabalhei depois na Receita Estadual e agora estou aqui como prefeito. Me dói o coração de ouvir um discurso igual ao do Juninho, que eu conheço sempre, fui aluno dele. Me dói o coração de ver o Wesley. Quantas vezes eu vou lá comprar carne do Wesley? Do Thiago. Às vezes ligando até fora de horário para ele me servir. Então jamais que eu enxergo essas coisas e não levo em consideração cada assunto desse, vocês podem ter certeza. Não sei nem quantas vezes pedi para o padre, agora presidente da associação, ir lá no nosso gabinete discutir. Inclusive semana retrasada, sabendo da quantidade de casos que tinha aumentado, nós individualmente propomos propomos na associação, junto, que nós antecipássemos o fechamento de lockdown, anteciparmos o lockdown para o fechamento, para o final do mês, para a gente dar uma segurada. Por quê? A quantidade de casos em Borrasópolis, em Apucarana, que é o principal da gente, sobrecarregou o sistema de um jeito tal que não tinha mesmo. O Wagner estava no limite dele. Não dava nem com um uísque, o Wagner não estava acalmando. Por causa da preocupação que ele tem com cada um de vocês, comigo. Se você perguntar alguma coisa para o Wagner, no outro dia ele liga para você perguntar se o remédio deu certo, se correu bem e tal. Porque ele é preocupado. E eu, apesar de não conversar com vocês todo dia, mas eu tento responder as mensagens, acho que todo mundo sabe disso. Eu tento responder as mensagens de todo mundo que me manda WhatsApp, todo mundo que me liga. Pode ser que escape uma ou outra e tal. Mas eu tento fazer isso. Eu tento ouvir, eu tento levar em consideração. Pode parecer, talvez,
que a gente não está acertando muito. Por que está sendo feito dessa forma? Nós que estamos na condição de prefeitos, na condição de vereadores, nós temos um órgão, que é o Ministério Público, que ele fiscaliza a gente muito seriamente, muito seriamente. Nós temos um outro órgão, que é o Tribunal de Contas, que exige uma burocracia da gente que é infame. Para responder como que o Covid-19 está agindo na educação de Borrasópolis, foram mais de 70 folhas. E o Alceu teve que colocar. Não é 7 folhas. E não é... O Alceu ficou 3 dias para fazer aquilo lá. Um absurdo. Um absurdo de dificuldade. E eu gostaria que qualquer pessoa que quisesse, todas as pessoas que quiserem ir lá na prefeitura, ficar no gabinete, ficar na contabilidade, ficar no jurídico, ficar na licitação, fica lá e veja a extrema dificuldade que a gente tem de lidar com isso. Muito difícil. O Wagner esteve lá, vou citar o Wagner de novo. E o Wagner não se conforma do jeito que é. Difícil, né, Wagner? É praticamente para não fazer, entendeu? É para não fazer. Então, pensando nisso, 3 associações de municípios, com 58 municípios, já vêm discutindo, eles vêm discutindo com os médicos, com seus advogados, a melhor forma de conter o vírus, vendo experiências fora do Brasil, vendo experiências em outro lugar do Brasil, vendo experiências entre nós aqui, porque na MUVE, eu fiz uma ressalva interessante lá na MUVE, em que os prefeitos acharam muito interessante. Eu trabalhei 16 anos em Ivaiporã. Se somar o tempo de faxinal dá 20 anos. Vocês não acreditam, mas as pessoas que moram em Godoy Moreira têm uma cultura totalmente diferente das pessoas que moram em Rio Branco do Ivaí. Até o sotaque, as palavras usadas são diferentes, né? E isso a gente só consegue enxergar quando você está do alto de alguma coisa que você vê o que está acontecendo. Então eles vêm discutindo isso há muito tempo, qual a melhor forma, e claro, chegaram a uma conclusão que o lockdown total é inviável. O prejuízo econômico ia ser muito grande. Fizeram um planejamento de um lockdown parcial, né? Diferente da Concan, que foi total, e a Associação de Supermercados foi contra lá a Concan, e eles estão recebendo uma ação judicial agora. E engraçado que eles estão recebendo uma ação judicial, mas o Ministério Público não se manifestou. Então, para tudo que nós fazemos aqui, a gente precisa ter fundamento. Nós, para poder justificar para o Ministério Público, eventualmente, logo naquele primeiro decreto que tinha lá, que a gente fechou, nós precisamos revisar o cadastro do município, que estava furado. O cadastro do município estava furado. Tinha empresa que não existia mais, empresa que estava com o nome lá, CNPJ que não fazia nada. E eu, particularmente, como entendo bem dessa área, a gente fez um enxugamento do cadastro e nós chegamos em 414 empresas. E aí nós fizemos mais ou menos o que acho que foi o Juninho que falou, né? Quem foi que falou que era para fazer por setor? Foi o Juninho, foi esse ou foi o outro que falou? Ah, foi o outro, né? E nós fizemos isso. O ano passado eles não fizeram isso na prefeitura, né? Eu saí 2 horas da manhã porque eu fiz sozinho isso lá, para poder justificar eventualmente, se o Ministério Público colocasse uma ação civil pública contra a minha pessoa, justificar em favor de vocês, para poder liberar o comércio. E teve gente que disse assim, mas só ele não sabia? Não era eu que não sabia, é o Ministério Público que não sabe. É o Ministério Público que está ali pegando no pé da gente. Não agora. Ele não vai fazer uma ação contra mim amanhã. Ele vai esperar eu sair do mandato para juntar todas as provas e fazer isso contra a gente. Então, os 26 anos que eu tenho de receita, os 16 anos que eu trabalhei em Ivaiporã, serviu especialmente para que eu tivesse experiência suficiente para enfrentar essas coisas aqui em Borrasópolis. Hoje eu estou aqui ouvindo vocês, e gostei muito de ouvir vocês, de sentir isso de vocês,
E eu quero que vocês sintam a mesma coisa, que eu jamais vou tomar uma decisão pessoal. Agora, o que eu preciso de vocês nesse momento? Argumentos. Nós temos que juntar os argumentos, e com esses argumentos, eu fazer um dossiê, para que nos próximos decretos que eu tiver que fazer, eu possa defender o Tiago, eu possa defender a família do Osias, dos Farias, por direto, da Neuza lá com o seu salgadinho, né? Das lojas. Vocês entenderam? É isso que nós precisamos fazer. A união. Se eu ficar debatendo com vocês aqui a respeito se vai poder, não vai chegar a lugar nenhum. Eu sei que vocês precisam. Se eu pudesse pegar o dinheiro da prefeitura e redividir o prejuízo que cada um tivesse, eu faria isso agora. Autorizava um Nilo, falando, Nilo, faz um cheque, um Pix, e veja o prejuízo para o pessoal de cada um desses 15 dias que vai fechar, e vamos fechar. O dinheiro é de vocês, não é meu. O que é nosso é a saúde, é a dedicação. É muito difícil para nós, o município de Morro Resolve tem 70 anos, e nós temos 2 fiscais. 2. O Dalvan e o Celinho. 2 fiscais do município, que são 2 funções diferentes. Um é tributário e outro é de vigilância. Como é que pode o município, que tem 6.500 pessoas na teoria, que acho que tem mais de quase 10 mil, ter 2 fiscais para trabalhar? Para fazer as equipes de Covid, nós precisamos pegar os funcionários que são comissionados, que não ganham nada, não recebem hora extra, não recebem diária. Não, o lanche a gente tem que fazer rachadinha lá, né? Para pagar, para aguentar desaforo, porque na hora que combina as coisas com alguns empresários, na hora H eles pulam fora, porque estão querendo vender mais. E não são vocês que estão aqui, não. São talvez alguns que não estão aqui presentes para aguentar isso aí. Aí, a partir de hoje, com muita dificuldade, a gente conseguiu um pessoal de escolta que vai escoltar os fiscais, que são poucos, e vão multar. Chega de advertência. Eu não vou dar mais advertência a ninguém. Se chegou lá, foto, não precisa nem conversar. Eu falei para eles, ó, não é para conversar. Está errado? Fotografa, segunda-feira publica no Diário Oficial. Se o cara não leu o Diário Oficial, vai saber da multa o dia que estiver lá em Faxinal. Vai ser assim. Você entendeu? Não quero mais saber de conversa, porque fulano está aberto, porque ciclano está não sei o que, porque vendeu festa. Nós não temos condições físicas razoáveis de fiscalizar o povo de Borrasópolis. Não temos. E não vamos ter também. Porque a pandemia começou o ano passado, nós já temos 1 ano de pandemia, e nós não vamos conseguir vencer a burocracia para criar uma equipe própria, com recurso próprio, para poder fazer isso. Então, nesse momento, o que eu peço para vocês, se vocês puderem me ajudar, e eu vou continuar trabalhando para ajudar vocês. Fui eleito para isso, quero fazer isso, nasci aqui, não tenho a mínima vontade de prejudicar ninguém, quer que seja, direta ou indiretamente. Mas eu me comprometo do seguinte: o decreto foi editado, foi publicado, nós temos um compromisso com a MUVE, nós temos os argumentos que a MUVE juntou, está lá na ata, a qual eu guardei para eventual ação judicial. Então eu faço um compromisso com vocês. Vamos manter o lockdown total. Eu sei que alguns vão ter prejuízo, tudo, não estou dizendo. Vamos manter o lockdown total sábado e domingo. Segunda-feira continua sem delivery por uma questão de análise, de ver como é que funcionam os horários. Na terça-feira de manhã, a Associação Comercial com 2 ou 3 representantes, a Câmara de Vereadores com 2 ou 3 representantes, vai lá na prefeitura, lá no gabinete, e a gente faz a análise do que aconteceu. As boas experiências que deu certo, nós mantemos. As más experiências que deu errado, inclusive se tiver que voltar delivery, inclusive se tiver que mudar horário, inclusive se tiver que fazer divisão das coisas por setor, por ramo de atividade, por gestão de negócio, vamos fazer. Quanto mais detalhe a gente pôr na lei, mais difícil é fiscalizar. Mas eu me comprometo nesses 3 dias, se vocês se comprometerem a me ajudar a manter
o decreto, esses 3 dias, para que eu possa juntar mais argumentos, para que a gente possa ter as coisas, eu me comprometo na terça-feira da gente fazer uma reunião de novo e ver. Eu sou humilde o suficiente para dizer para vocês que se eu errei, eu corrijo. E também eu tenho certeza que vocês são suficientemente pessoas sérias para dizer, se aquilo deu certo, continue. Então, se vocês apoiar isso, terça-feira, junto com a Associação Comercial e seus representantes, Câmara de Vereadores e seus representantes, a gente pega e faz uma revisão geral de prazo, de atividade, de horário, do que tem que fazer. E esses 3 dias, vocês me ajudem a afirmar que o lockdown tem que ser fechado mesmo, a gente manter essa cidade fechada, para que a gente possa justificar perante a AMUV e eventualmente perante o Ministério Público. Se vocês fizerem isso, eu agradeço e eu cumpro minha parte na terça-feira da gente revisar tudo.